Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitantes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao secretário vereador Osni para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Alexandre Barros. Presente. Astéria Kiss. Presente. Jaci Guarnieri. Presente. Mário Rick. Presente. Nereu Bart. Presente. Udolir Bodinhão. Presente. Osni Simon. Presente. E Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 41ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste, no dia 1º de dezembro de 2025. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata 46/2025 da 40ª sessão ordinária de 2025. Apreciação da ata 02/2025 da Tribuna Popular da 40ª sessão ordinária de 2025. Vamos à leitura das correspondências. Nas matérias do dia temos projeto de lei do Executivo número 42/2025. Projeto de lei do Executivo número 43/2025. Emenda ao projeto de lei do Executivo número 31/2025. No grande expediente temos inscrito o vereador Círio Asman, que vai falar sobre indicações de 2025. Ordem do dia. Discussão e segunda votação dos projetos de lei do Executivo número 38 e 39/2025. Discussão e primeira votação da emenda número 05/2025 e do projeto de lei do Executivo número 31/2025. Discussão e primeira votação do projeto de lei do Legislativo número 02/2025. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Pequeno expediente. Passamos para a apreciação da ata número 46/2025, da 40ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 24 de novembro de 2025. Peço a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata 46/2025. A palavra está livre. Coloco a ata 46/2025 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Passamos agora para a apreciação da ata 02/2025 da Tribuna Popular da 40ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 24 de novembro de 2025. Peço novamente a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata número 02/2025 da Tribuna Popular. Em discussão, a palavra está livre. Coloca a ata 02/2025 da Tribuna Popular em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade.
Matérias do dia. Solicita ao secretário vereador Osni a leitura do projeto de lei do Executivo número 42/2025. Não. Projeto de Lei número 042, de 25 de novembro de 2025, que concede abono salarial aos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2026 e dá outras providências. O prefeito do município de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município, submete à apreciação dos vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento mensal de abono salarial aos servidores públicos municipais do quadro de carreira, aos admitidos em caráter temporário e aos ocupantes de cargos comissionados do município de Porão do Oeste durante o exercício de 2026. Artigo 2º. O valor do abono que trata o artigo 1º será de R$ 275, correspondente à carga horária de 40 horas semanais, devendo ser proporcionalmente reduzido para jornadas inferiores. Artigo 3º. Considera-se para fins de pagamento e desconto do abono salarial a proporcionalidade de 30 dias, devendo-se efetuar o desconto proporcional pelas faltas ao trabalho sem a devida justificativa. Artigo 4º. Ficam excluídos do pagamento do abono salarial os profissionais da carreira de agente comunitário de saúde enquadrados na Lei Complementar número 039, de 25 de março de 2003, e os profissionais da carreira de agente de combate a endemias, ACE, enquadrados na Lei Complementar número 107, de 6 de junho de 2017. Artigo 5º. Ficam excluídos do pagamento do abono salarial os servidores públicos municipais afastados de suas funções por mais de 15 dias em razão de auxílio-doença, afastamento por motivo de saúde de algum familiar dependente, excetuado o auxílio-maternidade. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Porão do Oeste, Santa Catarina, 25 de novembro de 2025, Michel Nedelbart, prefeito. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porão do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 042, de 25 de novembro de 2025. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o pagamento mensal de abono salarial aos servidores públicos municipais, abrangendo os servidores efetivos do quadro de carreira, os admitidos em caráter temporário e os ocupantes de cargos comissionados até o final do exercício de 2026. O valor estabelecido foi definido com base na capacidade financeira do município, observando-se os limites legais de despesas com pessoal e a necessidade de manter o equilíbrio fiscal. O abono salarial é pago mensalmente aos servidores públicos desde o ano de 2001, tendo como finalidade valorizar e motivar o servidor público do município, reconhecendo seu comprometimento e a relevância das funções por eles desempenhadas. Da mesma forma, foram excluídas da percepção do benefício as categorias de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, cujas remunerações possuem regulamentação específica em legislação federal e municipal própria, bem como os servidores afastados de suas funções, observadas as exceções legais. Considerando a necessidade de legislação municipal autorizativa específica para a continuidade desse pagamento a partir do mês de janeiro do próximo ano, e para que não haja imprevistos ou interrupções ao pagamento do abono, bem como para que os próximos gestores municipais possam iniciar o exercício de suas atividades com plena regularidade, sem que haja interrupção de pagamento, encaminhamos o presente projeto de lei para que seja apreciado e votado por esta Casa Legislativa. Diante do exposto, entende-se que a aprovação desse projeto de lei representa uma medida justa e necessária para apoiar e valorizar os servidores municipais, refletindo diretamente na melhoria da prestação de serviços públicos à comunidade.
Atenciosamente, Michel Nedelbart, prefeito. Solicita ao secretário vereador Usni a leitura do projeto de lei do Executivo número 43/2025. Projeto de lei número 043, de 28 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e doar com encargos área de terra com o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico, priorizando a geração de emprego e renda e da outras providências. O prefeito do município de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei ordinário. Artigo 1º. Fica desafetado da categoria de bem de uso comum do povo, passando a integrar a categoria de bem dominical e fica autorizada a doação com encargos à empresa Ronivan Luiz Trantemüller, IPP, inscrita no CNPJ número 21.026.053/0001, com fundamento na Lei Municipal número 1368, de 14 de julho de 2010, o seguinte bem imóvel. 1. Chácara Urbana 61F, localizado com frente para a rua de acesso distante 154,79 metros da rua de acesso com a estrada municipal no Distrito Industrial Água Boa, na cidade e município de Porão do Oeste, com área total de 5.495,43 metros quadrados, sem edificações, objeto da matrícula número 19465 do livro número 2 do Cartório de Registro Geral da Comarca de Imóveis de Mondaí, imóvel avaliado em R$ 232 mil. Artigo 2º. Aplicam-se ao incentivo concedido através da presente lei, no que couberem, as disposições da Lei Municipal número 1368 de 2010. Artigo 3º. A empresa beneficiária obriga-se a cumprir integralmente os encargos previstos na Lei Municipal número 1368/2010, bem como as metas e compromissos constantes no plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento de Porão do Oeste, CDI, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação vigente. Artigo 4º. A empresa beneficiária fica impedida, pelo prazo de 10 anos, de ceder, vender, permutar, alugar ou alterar a utilização do imóvel recebido em doação conforme disposto na Lei Municipal número 1368 de 2010. Artigo 5º. O não cumprimento dos encargos ou a inobservância das condições previstas nesta lei e na legislação aplicável implicará a reversão do imóvel ao patrimônio do município, sem direito de indenização por benfeitorias, nos termos do artigo 9º da Lei Municipal número 1368 de 2010. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. E Porão do Oeste, Santa Catarina, 28 de novembro de 2025. Michel Nedelbart, prefeito. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores e Porão do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 043, de 28 de novembro de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminha-se à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei com finalidade de autorizar a doação com encargos do imóvel denominado Chácara Urbana 61F, situado no Distrito Industrial Água Boa, matrícula número 19465, livro número 2, do Cartório de Registro Geral da Comarca de Mondaí, com área total de 5.495,43 metros quadrados, a empresa Ronivan Luiz Trantemüller, IPP, Limpa Fossos e Porã. A medida visa promover o desenvolvimento socioeconômico local por meio da instalação de empreendimento que contribuirá para a geração de emprego e renda e para a ampliação de serviços essenciais ao município. A empresa Limpa Fossas de Porã possui atuação consolidada no município há mais de 10 anos, prestando serviços de limpeza de fossas e atendimento a demandas de caráter essencial e de utilidade pública. Sua experiência e atuação regional demonstram capacidade técnica e operacional para implantar e manter as atividades propostas,
garantindo ampliação, continuidade e qualidade na prestação dos serviços a municípios e a empresas da região. A doação, ora proposta, destina-se em especial à implantação de uma lavação de caminhões equipada com estação de tratamento de efluentes, infraestrutura necessária ao atendimento das normas ambientais vigentes. Considerando que as instalações de lavação atualmente existentes no município não dispõem de condições técnicas para cumprir integralmente tais exigências, a iniciativa representa a solução compatível com os padrões ambientais e sanitários exigidos pelos órgãos competentes. O pedido apresentado pela empresa foi submetido à apreciação do Conselho de Desenvolvimento de Iporã do Oeste, CDI, que após a avaliação técnica de deliberação, emitiu parecer favorável à destinação da área, conforme a ata de 13/6/2024, anexa a este processo. Tal manifestação confirma a compatibilidade do projeto com os objetivos de desenvolvimento local e com as diretrizes do planejamento municipal. Ademais, juntou-se aos autos documento fornecido pela solicitante, que informa o aumento do número de funcionários e de caminhões, bem como nova relação de faturamento com crescimento significativo, a fim de complementar e atualizar as projeções constantes do plano de trabalho inicialmente aprovado. A municipalidade dispõe de terreno apto para a destinação proposta, conforme documentação anexa, o que permite a rápida viabilização do investimento sem comprometer outras áreas de interesse público. Ressalta-se que os demais lotes das áreas industriais foram repassados nas mesmas condições por meio de doações com encargos e observância dos procedimentos legais, constituindo precedente administrativo que reforça a adequação e a isonomia da presente destinação. Diante do exposto, a presente proposição encontra fundamento na necessidade de fomentar investimentos privados que gerem benefícios sociais e econômicos ao município, aliando o desenvolvimento produtivo à observância das normas ambientais e à proteção do patrimônio público. Solicita-se, portanto, a análise, discussão e aprovação desse projeto de lei com vistas à concretização do investimento e ao fortalecimento da infraestrutura de serviços essenciais em Iporã do Oeste. São essas, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, as razões que nos levam a encaminhar esse projeto de lei, confiando no compromisso desta Casa com o desenvolvimento local e com o fortalecimento do setor produtivo de Iporã do Oeste. Michel Nidelbart, prefeito. Então, acompanhe em anexo a matrícula do imóvel, o parecer do DEL, o laudo técnico de avaliação e o plano de trabalho, o plano de negócio. Era isso, senhor presidente. Essas matérias seguirão os trâmites nesta Casa Legislativa na forma regimental e serão despachadas para as comissões devidas para análise e parecer. Solicita ao secretário vereador Usni a leitura da emenda número 05/2025 ao projeto de lei do Executivo número 31/2025, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Emenda número 5/2025. Emenda ao projeto de lei do Executivo número 031/2025. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Iporã do Oeste faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal votou e aprovou a seguinte emenda relativa ao projeto de lei do Executivo número 31/2025. Artigo 1º. O artigo 1º passará a contar com a seguinte redação. Artigo 1º. O imóvel descrito no inciso 1 desta lei fica desafetado da categoria de bem de uso comum do povo, passando à categoria de bem dominical, nos termos do artigo 99, inciso 3 do Código Civil, autorizando-se sua doação com encargos à empresa DRE Industrial Limitada, com fundamento na Lei Municipal número 1368/2010. Inciso 1. Imóvel denominado lote urbano número 229, localizado no Distrito Industrial 3 Pinheiros, seção linha Taquaruçu, neste município de Iporã do Oeste, com área de 2.726
726,35 metros quadrados, sem edificações, objeto da matrícula número 16312 do livro número 2 do Cartório de Registro Geral da Comarca de Imóveis de Mundaí. Imóvel avaliado em R$ 354.425,50. Artigo 2º. O artigo 3º passará a contar com a seguinte redação. Artigo 3º. A empresa beneficiária obriga-se a cumprir integralmente os encargos previstos na Lei Municipal número 1368/2010, bem como as metas e compromissos constantes no plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento de Porã do Oeste, CDI, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação vigente. Artigo 3º. Inclui-se um artigo após o artigo 4º com a seguinte redação. Artigo 5º. O não cumprimento dos encargos ou a inobservância das condições previstas nessa lei e na legislação aplicável implicará a reversão do imóvel ao patrimônio do município sem direito de indenização por benfeitorias, nos termos do artigo 9º da Lei Municipal número 1368/2010. Artigo 4º. O artigo 5º passará a numerar-se artigo 6º. Assinado por Alexandre Barros, presidente da comissão, e pelos vereadores Adriano Klein e Círio Assmann. Justificativa. A presente emenda busca complementar a redação de alguns artigos da presente lei, promovendo o ajuste terminológico e a adequação jurídica ao disposto no artigo 99, inciso 3, do Código Civil Brasileiro, que utiliza a expressão bem dominical para designar os bens pertencentes ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, sem destinação específica. Além disso, a emenda propõe a inclusão de novo artigo que trata dos encargos assumidos pela empresa beneficiária, bem como as consequências pelo eventual descumprimento das condições estabelecidas na legislação municipal. As modificações têm por finalidade assegurar maior clareza, precisão jurídica e segurança administrativa ao texto legal, garantindo a correta aplicação das normas referentes à desafetação e à doação de bens públicos com a devida observância dos princípios da legalidade e do interesse público. Assinado Alexandre Barros, presidente da comissão, e dos membros Adriano Klein e Círio Assmann. Esta emenda segue para apreciação na ordem do dia. No grande expediente, para se pronunciar na tribuna, chamo o vereador Círio Assmann, que vai falar sobre indicações de 2025. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, funcionários dessa casa, imprensa, público aqui presente e os que nos acompanhem pelas redes sociais. Hoje que me traz aqui para usar essa tribuna é um pouquinho de decepção com a nossa administração. Nós sempre somos parceiros em tudo, porém quando a gente faz as indicações é para o bem do povo do município. A indicação sempre é o anseio de alguém que está lá fora e cobra do vereador. Então, eu fiz várias indicações, retiro a que fiz na semana passada, que claro que não podia ter sido feita ainda, a referente à ponte de Macucuzinho. Mas as demais indicações, nenhuma foi atendida. Então, não adianta nós aqui fazer indicações, querer ajudar a municipalidade, se você não é atendido. O prefeito fala, é bom o vereador fazer indicação. Claro que é bom. Mas também é bom para o vereador ter seus anseios atendidos. Eu vejo os colegas aqui nós da oposição, nós conversamos antes, todo mundo fez indicação. Nenhuma foi atendida. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando ajudar e nós não somos ajudados. Hoje à tarde, por exemplo, eu fui olhar a rodovia Pinhal, onde eu fiz a indicação para recolocação naquelas lajotas lá, faz um ano. Gente do céu, vão lá olhar. Tem pessoas que estão caminhando lá que colocaram lajotinhas uma do lado da outra para caminhar no meio do capim. Está lá uma buraqueira só e mais uma indicação
minha que não foi atendida. Eu pensei em fazer indicações de várias ruas de calçamento de asfalto que o povo cobra da gente. Mas não adianta. Tem projetos de calçamento que foram aprovados ainda na administração passada, que passaram por audiência pública, passaram por essa casa aqui, ó, foi aprovada. 1 ano. Nenhum metro de calçamento feito. Nenhum metro de asfalto feito. E não veio um projeto para nós aqui, né? A não ser Estrada Boa Rural. Não veio um projeto de calçamento e nem de asfalto. Ou seja, nós temos que estar preocupados com o quê? Nós estamos chegando na reta final de primeiro ano de mandato. Nós vamos receber tanta visita agora para o final do ano. E nenhum progresso. Alguém sabe me dizer alguma obra de importância que foi feita? Por exemplo, uma administração que pegou um caixa, que pegou. Pelo menos eu teria começado a creche, que todo mundo está ansioso, esperando a creche. Tinha recursos. Por que não foi começado? Pena, pena. E das estradas? Com tanto equipamento novo que tem. Todo dia tem gente que diz assim, Feio, ajuda nós ali. Hoje numa cozinha uma senhora me falou, Feio, ajuda nós, pede, tu pediu da ponte, mas pede para melhorar as estradas. Daí eu digo, mas está tão ruim sim. Ela, não é que está tão ruim. Na primeira a gente consegue passar ainda. Não fui olhar a estrada, mas estou aqui atendendo para não fazer indicação. Comentar. Que dê uma olhada, dê uma atenção para esse povo também. Silêncio, senhor presidente. Muito obrigado. Ordem do dia. Coloca em discussão o projeto de lei do Executivo 38/2025, que dispõe sobre a regulamentação para a instalação e uso do sistema 5G no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. A palavra está livre. Vereador Nereu, com a palavra. Tá, certo. Eu saúdo o presidente e os demais membros da mesa diretora, colega vereadora, vereadores, aos funcionários dessa casa, Fernando da imprensa, os empresários aqui presentes, pessoal dos autistas, enfim, a todos que estão ali participando dessa, já na reunião passada, pelo menos para explicar um pouquinho, porque é a lei que vai normatizar um pouco a instalação de antenas, tudo para a 5G, que é uma coisa que está chegando, vai melhorar a tecnologia e vai ajudar a toda a população de Iporã do Oeste. Só queria reforçar um pouquinho, hoje é a segunda votação, ele já foi discutido na sessão passada, onde me manifestei mais sobre ele, mas falo da importância dele, que certamente vai ser bom para o nosso município. Agradeço, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloca em segunda votação o projeto de lei do Executivo 38/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 39/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Iporã do Oeste, Fundo Municipal de Saúde de Iporã do Oeste e do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo 39/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a emenda número 05/2025, proposta pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
que se refere ao projeto de lei do Executivo número 31/2025. A palavra está livre. Coloco em primeira votação a emenda número 05/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Considerando a aprovação da emenda 5/2025, coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 31/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e doar, com encargos, área de terra, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico, priorizando a geração de emprego e renda e da outras providências. A palavra está livre. Presidente, Vereador Nereu, com a palavra. volto a saudar as já citadas anteriormente e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Dizer assim, que esse é um projeto que já entrou no dia 22 de setembro nessa casa, foi muito discutido, muito avaliado, inclusive, primeira coisa, ele passa pelo Conselho de Desenvolvimento Local, que é o DEL, inclusive, quando eu faço parte, eu como titular e o presidente Mário suplente, nós fomos visitar aquela área, tivemos uma oportunidade de observá-la melhor. Eu sei que foi amplamente discutido entre os vereadores e a gente sabe que talvez a legislação tenha que mudar, mas para esse lote, e temos mais aquele projeto que entrou hoje em discussão, que é parecido, ainda é da primeira etapa, conforme a legislação anterior. Então, acredito que seja algo importante. É um terreno que está há muito tempo esperando e também já deveria ter sido, ano passado já foi discutido e ainda não foi passado, por causa do período eleitoral, não foi aprovado pela Câmara, não passou. Mas agora está aqui sendo discutido. Eu me manifesto favorável por entender que essa empresa, como diz na mensagem justificativa, ela já está há 7 anos nativa, ela trabalha no desenvolvimento de novos equipamentos periféricos e trabalhando também na grade de equipamentos que já estão no mercado. Ela está consolidada, atende vários estados, inclusive outros países. Então, é uma empresa que tem muito a crescer e melhorar e nós estamos apostando nisso. A gente sabe das regras, se não for atendida aquilo que foi sugerido, até a emenda que foi colocada pela Comissão de Legislação, é importante que era uma preocupação. Será que vai em frente, vai valer a pena? Eu acredito que sim, e o terreno lá está há muitos anos já sem ser utilizado, então seria uma oportunidade de dar uma utilidade importante para uma empresa e para o bem do nosso município. Por isso, peço que todos também aprovem esse projeto. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Usni, com a palavra. Cumprimentar a todos já anteriormente citados e dizer que também vou me colocar a favor desse projeto de lei pela aprovação, porque a gente sabe que uma indústria do porte da DRE Industrial Limitada, no espaço que ela hoje está localizada, ela não consegue ter os avanços necessários para se modernizar. E como é uma linha bastante tecnológica, de repente ela não abrange, vamos dizer, tantos funcionários a mais, né? Mas, por outro lado, ela abrange um movimento econômico, ela pode abranger de grande porte o movimento econômico, porque são todas questões ligadas às tecnologias. Então, acho que é uma empresa que merece este suporte, né, a DRE Industrial Limitada, porque é uma empresa já consolidada, ela já vem desempenhando serviços para o Brasil inteiro, né? Então, é uma empresa que, com certeza, com esse incentivo, ela vai conseguir
cada vez mais progredir e gerar renda para o nosso município. Por isso, eu me coloco a favor, porque ela está localizada, essa área de terra, na área industrial, e lá todas as aprovações de cedência, né, de fomento à nossa indústria, ao nosso comércio, elas foram nestes moldes, e por isso que eu me coloco a favor desse projeto de lei. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Alexandre, com a palavra. cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora Astéria, o público que se faz aqui presente, cumprimentar o Fernando da imprensa, cumprimentar os empresários e a Liz, que é a presidente dos autistas, que está representando os autistas aqui hoje. Eu quero concordar em tudo que o vereador Nereu falou sobre a DRE. Eu acho assim que é uma empresa daqui, ela tem um potencial muito grande. Eu acho que eu sou muito a favor das empresas. Só tem um porém aqui. A gente recebeu um parecer negativo do nosso jurídico, que é o Dr. Daniel, que hoje ele não se encontra. Então, baseado nesse parecer jurídico, eu acredito que fica complicado para nós vereadores estarmos aprovando essa doação. Eu sou muito a favor dessa empresa. Essa empresa, como o vereador Osni falou, ela é maravilhosa, eu conheço os proprietários, eles têm um potencial de expansão muito grande, mas nós não podemos nos basear, porque assim, primeira coisa, aquilo lá está há tempo, eles já estão brigando há muito tempo para conseguir ganhar esse terreno. Então eu acho que a gente não pode atropelar as coisas agora, porque assim, eu não era vereador na gestão passada, mas aí parece que tem alguns problemas nas doações daqueles terrenos. E se nós estivermos doando esse terreno assim, a gente vai estar errando novamente. Então, assim, gente, essa cadeira aqui, ela tem muita responsabilidade. Tem uma frase que diz assim, a gente pode daqui estar 10 anos em casa e a gente pode receber uma cartinha do promotor. Então, eu peço assim, vamos fazer as coisas certas. Vamos falar com o prefeito para mudar essa lei e fazer uma coisa certa. Essa empresa, ela merece toda a nossa ajuda. E essa casa, tenho certeza que todos querem que as coisas funcionem para o bem do município e para o bem da empresa. Então, eu acredito que a gente não pode, porque todos foram doados, e aí agora a gente vai doar também. Então, com o parecer do nosso advogado, eu me manifesto contrário, com a ideia da gente mudar a lei e depois repassar de novo aqui, tenho certeza que vai ser aprovado. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Adriano, com a palavra. quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, funcionários da Casa Legislativa, público que se faz presente hoje, público que nos assistem nas redes sociais, que eu estou vendo que tem bastante gente nos assistindo nas redes sociais, até mandar um alô para o nosso colega Tiaguinho, vereador de Anchieta, que também está nos assistindo nas redes sociais. Enfim, falar desse projeto, enfim, eu sei que foi bastante discutido, legalidade. Aí, deixa eu falar uma coisa para os colegas vereadores. Eu sei do parecer jurídico do senhor Daniel, os apontamentos que ele fez. Dentro desses apontamentos, todos eles foram sanados, todos eles foram resolvidos. Doutor Alexandre, o senhor é médico veterinário, o senhor vai dar um parecer para uma situação. Eu não tenho como contestar o senhor, mas um outro médico veterinário tem como contestar o senhor e, às vezes, tem um entendimento diferente. Não é assim que funcionam as coisas. Da mesma maneira, o parecer do senhor Daniel, ele tem um entendimento, mas não quer dizer que esse entendimento é o imperativo. O que ele colocou? Algumas situações que eu vou colocar aqui. Faltou a anexação da escritura. A escritura foi trazida para essa casa. Faltou a emenda ao projeto da desafetação. Foi feita aqui, aprovado por todos os vereadores.
O laudo de avaliação. Deixa eu perguntar aos senhores vereadores. Vai mudar alguma coisa se esse laudo vai aparecer 300 mil reais, ou R$1 milhão, ou R$50 aquela terra? Se ela vai ser doado para uma empresa, vai mudar alguma coisa esse valor do laudo de avaliação? Para mim, se for para vender a terra, aí sim. Aí eu tenho certeza que temos que ter vários laudos de avaliação e justificar e tentar colocar para a concorrência quem melhor paga. Mas para doação, senhores colegas, não se justifica um parecer contrário por causa da avaliação da metodologia que foi feita aquela avaliação. Inclusive, eu pedi para essa casa aqui fazer um segundo laudo de avaliação. Não foi feito. Qual é o problema, então? Tem mais uma terra entrando aqui para passar por essa casa. Vamos fazer o quê? Vamos frustrar mais um empreendedor dessa cidade? Ah, está se baseado em quê? Está se baseado na lei número 1368, de 14 de julho de 2010. Apontem os erros dessa lei. Aqui está. Vou mostrar para o público. O decreto 98 de 2017, regulamentando como as empresas têm que proceder. São 17 itens que as empresas têm que atender. O requerimento junto à CDI, CDL, plano de negócio, propósito, investimento total a ser efetuado, estimativa dos investimentos, estimativa de faturamento, estimativa dos custos com mão de obra, estimativa do número de empregos a serem gerados durante o período de 10 anos, viabilidade técnica, econômica, capital social, fontes de recursos, dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições, total de impostos gerados, número de empregos gerados, certidões negativas municipais, estaduais, federais, formas jurídicas de enquadramento tributário. Está aqui, ó, o plano de negócios apresentado por essa empresa. Então, eu não consigo entender qual ainda é a justificativa do parecer jurídico. Teve algumas falhas? Teve. Mas elas foram sanadas. Então, eu acredito, senhores vereadores, dê uma pensada por essa questão e não por a questão política, porque nós temos que preservar os investimentos em Iporã, aquele que ainda quer investir, mesmo em tempos difíceis, como nós estamos passando, que ainda quer investir no município. Qual é o recado que nós vamos dar para os empreendedores de Iporã? Então, eu me coloco favorável, sim. Sei do parecer jurídico contrário do Daniel, do nosso advogado da casa. O tempo está esgotado. Já vou terminar. Sei desse parecer, mas ele não é absoluto. Então, peço aos demais colegas, reconsiderem e vamos aprovar esse projeto. Seria isso, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Círio, com a palavra. volto a saudar os já citados anteriormente. Para nós, não é fácil. Que nem o Alexandre colocou tão bem. Nós não temos capital suficiente para deixar para ser penhorado depois. Gente, aqui fala em geração e renda. Aqui fala em empregos. 2024 vai estar com um funcionário. 2025, 2 funcionários. 2026, 2 funcionários. 2027, 2 funcionários. 2028, vai para 3 funcionários. 2029, vai para 4 funcionários. O que nós pedimos para a administração mudar? Que não fosse, em termos de funcionários, que fosse geração renda. Aí nós teríamos amparo legal. Aí o nosso assessor jurídico também nos daria o apoio
justificando pela legalidade. Mas assim não. Nós não podemos dizer, vamos matar um hoje e amanhã eu vou parar de matar, está tudo certo. Mas o problema é que amanhã, depois, quantas vezes no Congresso nós estávamos sentados lá, dizia assim, vai ter vereador sentado tranquilo daqui a 4, 5 anos em casa, que vai ter oficial de justiça batendo na porta, dizendo, vocês aprovaram, aquilo foi inconstitucional. Se foi errado antes, nós não temos por que errar nós de novo. A prefeitura tem tempo de corrigir. Por exemplo, tu fala aqui em renda. Onde é que especifica aqui no projeto renda? Fala em funcionários. Fala em geração de empregos. Não sou contra a empresa. Inclusive, eu fui lá falar com o empresário. Coloquei a situação para ele. Ele entendeu. Desculpa, eu não quero ser interrompido. Ele entendeu, ele quer uma posição. Então, eu não vou deixar o meu nome na reta. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereadora Astéria, com a palavra. Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, o presidente seu Mário, os funcionários dessa casa, os que nos assistem aqui, a imprensa, e também quem nos acompanha via as redes sociais. Também me manifestar sobre esse projeto e compactuo com a mesma ideia do colega Alexandre e também do Círio. A gente não tem segurança jurídica para aprovar esse projeto. Então, me manifesto contrário, e é isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua livre a palavra. Também gostaria de me manifestar sobre esse projeto de lei, dizendo que foram feitas várias colocações aqui, nessa casa, hoje à noite, né? Mas, assim, a casa nossa, nós somos vereadores. Nós temos um limite de conhecimento sobre legislação. E nós temos, para isso, para alguém nos ajudar, nós temos o assessor jurídico. E o nosso assessor jurídico foi contrário na sua manifestação, apontando várias questões aqui, uma que nem o vereador Círio colocou, a questão dos empregos, né? 1, 2, 3 funcionários. Sugerimos que a administração corrigisse isso, né? Mas hoje, infelizmente, veio mais um projeto relativo a isso, que também nós vamos ter, com certeza, dificuldades. O que eu entendo? Eu não vou votar a favor se o parecer jurídico do advogado que eu tenho lá contratado para nos orientar, ele é contrário a esse projeto. Parece que no passado já ocorreram alguns erros na questão de ceder áreas industriais ali na linha cabeceira, e a gente não quer errar de novo. Então, vou seguir o parecer jurídico que é contrário a esse projeto de lei. Seria isso. Mais alguém quer se manifestar? Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 31/2025. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Contrário, senhor presidente. Contrário, senhor presidente. Contrário, senhor presidente. Contrário, senhor presidente. Então, como ficou empatado em 4-4, eu também me manifesto contrário a esse projeto de lei. Coloque em discussão. Então, ele foi aprovado por maioria de votos. Rejeitado por maioria de votos. Coloco em discussão
o projeto de lei do Legislativo número 02/2025, que proíbe o manuseio e utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, rojões, bombas, busca-pés, morteiros ou similares, com estampidos ou estouro, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruidoso, em todo o território do município de Iporã do Oeste. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Alexandre, com a palavra. cumprimentando o senhor presidente, eu cumprimento a todos os já citados e principalmente quem nos assiste via internet. Pessoal, esse é meu projeto, essa é a minha indicação, era sobre a proibição e o manuseio dos fogos, né? Então, só falar um pouquinho sobre isso, por que eu tive essa ideia de fazer isso. Primeiro porque eu sou médico veterinário, então assim, todo ano eu tenho que ir lá na rádio falar sobre os malefícios que quem tem pet. Hoje quem não tem pet, quando não tem um, tem dois, quem tem três. Então todo mundo sabe que eu trabalho com a parte clínica e posso falar com propriedade que isso é um malefício para os nossos animais. E sem falar, né, em os outros animais, vacas, cavalos. E esse ano eu tive a alegria de conhecer, participar um pouco mais sobre o autismo. E eu vejo assim, a gente tem bastante na cidade sobre isso, pessoas, né, que sofrem disso, e assim, sofrem a família, e eu sei a dificuldade, baseado nisso, que a gente vê o quão é difícil a questão do barulho, né, para os autistas. Então, baseado nisso, eu tentei fazer agora então essa indicação com esse projeto para a gente tentar fazer isso aí. Então, meu parecer é favorável a esse projeto e eu gostaria que os demais colegas também pensassem sobre isso. Não pela gente, mas por quem isso aí deve estar incomodando. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. então me manifestar também sobre esse projeto de lei número 02/2025, da autoria do vereador Alexandre. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, né? E dizer um pouco como ele tramitou esse projeto, né? Então, ele deu entrada aqui nessa casa no dia 9 de junho, né, onde ele foi lido. E, em seguida, então, ele foi despachado para as comissões. Então, ele passou por 3 comissões. Na primeira, né, da Legislação, Justiça e Redação Final, daí na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, e também depois passou, né, depois que passou por essas 2 comissões, ele veio para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, onde fazem parte, eu como presidente, o vereador Alexandre e a vereadora Astéria. Então, nessa comissão, achamos que, pela relevância desse projeto, né, e até pela polêmica que causou, né, e por ele ser de interesse público, então nós chamamos uma audiência pública para debater esse assunto. Então a gente emitiu uma convocação para audiência pública, né? Então no dia 9 de julho de 2025 ela foi realizada. Então ela foi realizada onde poucas pessoas, infelizmente, pela relevância do assunto, né, compareceram. Poucas pessoas da sociedade civil. Tivemos manifestações a favor, tivemos manifestações contra. Foi dada a oportunidade de vir aqui nesta audiência pública e, infelizmente, o pessoal não apareceu. Então, após o projeto de lei, voltou à comissão, né, e não teve nenhuma mais alteração ou emenda, então hoje ele está sendo colocado em votação, né. E durante esse período, a gente recebeu inúmeras mensagens a favor, a contra, né, e nós hoje estamos aqui para deliberar e votar, tá? Então, assim, a favor do projeto, principalmente,
se manifestaram os donos de animais, que nem o vereador Alexandre colocou, né, pequenos animais, cachorros principalmente, né, que muitas famílias têm, pessoas portadoras do espectro autista, que a gente sabe que eles têm uma hipersensibilidade nos ouvidos, né, se assustam fácil, né, e dói o ouvido, né, e também alguns que acham que realmente não daria para mais soltar fogos, porque tem, às vezes, alguns indivíduos não conscientizados que soltam, às vezes, onde tem moradores idosos ou até perto de hospital. Então, essas foram as argumentações mais a favor do projeto. A gente entende muito a colocação de cada um, mas a gente teve que ouvir também do outro lado, contra o projeto. Então, uma pergunta que apareceu assim constantemente: em Iporã do Oeste, há um exagero no uso de fogos de artifício? No dia a dia, realmente, há muitos estouros que atrapalham a vida dos animais, dos autistas, a não ser na virada do ano? Foi uma pergunta. Do jeito que está, é um problema de saúde ou sossego público? É uma outra pergunta. Há uma real necessidade de criar uma lei específica para proibição? Uma outra pergunta. Se algum dia o município ou uma entidade promover ou realizar um evento de virada do ano para incrementar o turismo com show pirotécnico e afins, não vai comprometer esse evento? Então a gente tem que pensar nessa possibilidade também, né? Se a lei for aprovada, alguns questionamentos, a gente que lida muito com a questão de esporte, né? Se a lei aprovada não poderemos mais soltar uma bateria de foguetes seguramente, né, num lugar seguro, onde quando o time entrar em campo numa final de campeonato, supõe-se lá no Piraju vai entrar em campo, lá no distante, lá para cima, onde tiver segurança, lá na roça, mais para cima, não podemos mais soltar. Quando tiver uma festa comunitária, não poderemos mais fazer nem alvorada festiva para anunciar a festa, acabando com uma cultura de várias décadas? Foi uma outra pergunta que surgiu. Não posso mais soltar um rojão para espantar pássaros, principalmente carijós, né, que estão destruindo, estragando a minha plantação, né? Então, muitas, né, hoje não podem mais caçar, a gente sabe disso, né? Então, tem algum que soltam foguete para espantar os carijós ou os pássaros que estão dentro da sua lavoura, protegendo o patrimônio financeiro, que vai dar renda lá no final, tá? Então, eu tenho que decidir sobre essas argumentações. Gente, eu tenho na minha família, eu tenho uma sobrinha autista. Eu tenho uma filha que tem hipersensibilidade no ouvido. Eu fui, inclusive sábado passado, para quem acompanhou as minhas redes sociais, a gente estava reunido em família e nós colocamos isso em debate, uns a favor, outros contra, né? Mas dentro daquelas opiniões, eu pedi para a minha menina que tem hipersensibilidade e a questão da minha sobrinha que também tem o espectro autista. Então, o que elas acham? Que devido à questão histórica de todas as argumentações feitas, né, que elas, de repente, não poderia, ia ser, de repente, injusto para com os demais, né, indivíduos, ou a própria questão da Constituição, da questão das sociedades e de tudo que tem no entorno, essa punição para quem eventualmente gosta de soltar um foguete, né? E me relataram, inclusive, que há a questão de colocar um protetor de ouvido para amenizar isso. Até porque isso geralmente só acontece na virada do ano. Então, uma vez por ano, praticamente, para ser criada essa lei, né? Então, de vez em quando, desde que esse projeto de lei entrou, a gente escuta esporadicamente o estouro de um foguete. Então, cada um tem o seu motivo. Eu, particularmente, vocês nunca vão me ver estourar um foguete. Então, é uma colocação que eu preciso fazer, tá?
eu acho que não há necessidade da proibição. Eu acho que tem que ter, sim, uma ampla orientação. O uso correto, quando há necessidade e no local correto. E se nós tivermos um povo educado, como nós temos aqui, Porã, conscientizado, eu acho que eles vão entender esta questão e vão entender o lado dos que estão sendo atingidos e prejudicados quando há o estouro. Por isso é o meu posicionamento, que a gente aqui tem que tomar decisões, é uma decisão que não é fácil, até porque eu faço parte da associação também, eu fui em praticamente todas as reuniões dos autistas, tá? Então eu peço essa compreensão também, que a gente está aqui para decidir, mas que a nossa sociedade é organizada de várias formas, de vários eventos, e eu me sensibilizo com todos, tá? Mas nós temos que tomar uma decisão aqui. E, partindo desse princípio, então, eu hoje vou me colocar contrário ao projeto de lei. É isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Círio, com a palavra. eu vou ter que ir na mesma linha do meu colega Osni. Desculpa, Alexandre, mas eu vejo assim, quando teve audiência pública aqui, a convocação, nós, vereadores, estávamos todos aqui sentados para ouvir sugestões, alterações. Teve um pai de um autista aqui, na audiência. Um. E eu também, que nem o colega Osni colocou, eu recebi inúmeras mensagens. Tá mesmo que você recebeu, Osni, eu recebi perguntas, como é que fica. Entre uma delas, por exemplo, eles falam assim, será que o sino da igreja, que bate 3 vezes por dia, não prejudica muito mais o ouvido, por exemplo, do cachorro, gato, do que os foguetes que, eventualmente, lá no fim do ano... Eu, esse ano, me lembro que foi agora dos escoteiros que foram largados os foguetes, para esse ano. Então, a sirene dos bombeiros, me questionaram. E a sirene dos bombeiros, que faz tudo aquele barulhão, não é pior? Que isso é uma coisa constante. E os fogos, gente, nós devemos tentar conscientizar o povo para largar-os sem ruído. Tentar. Mas proibir nós não podemos. Quem vai fiscalizar? No projeto de lei diz, primeira, advertência. Aí um cara larga um foguete aqui no Moro, quem que vai ter que correr lá para advertência? Tu não pode nem multar. Ele sai dali, vai lá do lado da minha casa. Aí quando vê, já estão soltando do outro lado de novo. Quem vai fiscalizar isso? Não é fácil. A gente não quer ser contra ninguém, mas nós temos, aquilo que nem ele colocou, nós temos que tomar decisões. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Volto a saudar o senhor Vereador presidente Nereu, com e a a palavra. todos já citados anteriormente. Eu, desde o começo, já me manifestei favorável. Em princípio, também até o nosso assessor jurídico, nesses dias, contou que era inconstitucional. Fui pesquisar hoje. Em 2023, o STF deu legitimidade ao município para legislar sobre isso. Então, isso não seria impedimento, né? Não foi dado parecer contrário, mas eu entendo assim. Sobre a participação na audiência pública, pensem nos pais dessas crianças. Vocês acham que eles não têm muito o que fazer também? Será que eles têm tempo para toda hora participar de eventos? Quando tem, nós tínhamos na sexta de noite aqui o evento também, onde muitos pais estavam presentes. Hoje à noite tem várias outras que a gente precisaria estar. Não dá para participar de todos. E esses pais têm dificuldade para cuidar dos filhos deles, têm essa necessidade. Então, isso, para mim, não é motivo para votar contra o projeto. A gente sabe, primeiro lugar, os autistas. Aí é o mais, acho que a gente tem essa preocupação. E eu, como professor há muitos anos, antes a gente não percebia isso.
Mas como presidente da PAI, que foi em 2016, naquela época, lá teve alunos autistas, teve eventos onde tinha talvez um pouquinho de barulho, ou um ventilador circulando, as crianças já perdiam o controle totalmente. É um rapaz, aquele que me lembro muito bem. Então, essas dificuldades, com certeza, que eu vejo assim, o foguete, muito antigamente, não tinha VATS, não tinha outra forma de comunicação. A Igreja Católica, a matriz aqui da cidade, tivemos festa agora em setembro, ninguém escutou um foguete. Acho que é pena, às vezes vão pedindo favores ou financeiros, alguma coisa, e depois vão lá e queimam, jogam, para machucar ouvidos ou desestabilizar, às vezes, muitas vezes, pessoas e também os animais. O vereador Círio há pouco citou no Dia dos Escuteiros, que teve o evento lá, foram largados alguns fogos, e eu tenho um bichinho lá também. Ele veio lá para dentro, embaixo do sofá, se escondeu lá, eles sofrem com isso. Mas eu entendo, pelo que estou vendo, talvez o projeto não seja aprovado. Mas eu voto a favor e acredito que, se não for, pelo menos vai gerar um pouco mais de entendimento sobre isso. Por quê? As pessoas têm que evoluir. Nós estamos evoluindo. Será que é preciso largar foguete para dizer que estou feliz? Outro pode não estar, pode estar sofrendo nesse horário. Então, isso são situações que nós temos que conviver. E nós aqui, eu respeito a opinião de todos, parabenizo já pelo menos pela discussão. Estou vendo que talvez vai ser difícil que seja aprovado. Mas a minha posição é favorável, inclusive o pessoal que trabalha ali, isso é um trabalho voluntário, a Liz, que está à frente da entidade ali do autismo, eles fizeram trabalho, todos os vereadores receberam um pouco onde fala sobre isso, principalmente o que a hipersensibilidade sensorial auditiva é uma característica marcante de muitas vezes incapacitante. E o que os prejuízos mais severos, o que causa? Crises sensoriais. O barulho abrupto e alto pode desencadear crises de sobrecarga sensorial que se manifestam através da física, desorganização comportamental, choro incontrolável, gritos, agressão a terceiros, também o aumento da ansiedade, problemas de sono, dificuldade na regulação emocional, trauma psicológico, risco de fuga, porque eles tentam fugir. Como já citei um dia, acho que foi nas comissões, estive num evento, quando começou a música com som um pouquinho alto, os pais tiveram que pegar o filho e ir para casa, porque o filho não suporta isso. Então, as pessoas, às vezes, não têm essa sensibilidade. Eu digo, isso é uma evolução que o ser humano está tendo. E nós temos uma oportunidade hoje de votar por um projeto que ia proibir. A fiscalização não vai ser fácil. E aí vai ter aqueles que ainda, de repente, para desafiar, vão fazer de propósito. Por isso, a minha manifestação é favorável e acredito que seria importante para o município. E tem muitos municípios que têm essa lei já em vigor. E até, inclusive, a nível nacional está se discutindo algo sobre isso. E o barulho, moto faz barulho, né? Às vezes é um pouco a mais do que irrita muita gente. Nem a gente, às vezes, não gosta, tem um barulho alto de moto, uma coisa assim. Carro, tem várias formas de fazer. O sino faz, mas isso já é nunca tu espera. De repente, de uma hora para outra, largam os foguetes. E daí? Os animaizinhos não sabem para onde correr. Os pais, que nem aquele depoimento daquele pai, acho que no dia da audiência que ele comentou, eles têm que se isolar, têm que ir para um lugar longe onde não se larga foguetes para cuidar dos filhos. Então, é uma hora da gente pensar e a oportunidade está aqui. Hoje é a primeira votação, semana que vem temos a segunda. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Adriano. quero aqui falar desse projeto. Ele é um projeto bem interessante. Quero dizer assim que ele é legítimo, as preocupações tanto para a questão animal e principalmente, no meu entender, aos autistas, é legítimo, né? Então, essa questão, essa preocupação aí
tem que ser levada em conta. Mas eu vou apontar algumas coisas por qual motivo hoje eu também sou contra esse projeto, ou não vou aprovar esse projeto. Quando o colega vereador Alexandre colocou nessa casa, ou apresentou ele, né, eu fui atrás para tentar dar sugestões e fazer algumas alterações. Mas na ementa do projeto, ele já vem com proíbe o manuseio e a utilização de qualquer tipo de fogos, com estampidos ou estouro, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruidoso em todo o território do município de Porão do Oeste. No artigo 2º, o senhor colocou, para fins dessa lei, considera-se fogos de artifício sem barulho, os com níveis de estampido ou ruído até 65 decibéis. Então, para mim, a própria lei ela se contradiz e por esse motivo, eu não consigo aprovar ela. Tanto é que tem um projeto no Senado hoje, o PL 05 de 2022, falando sobre esse assunto também, estabelecendo um limite de decibéis dos fogos de artifícios que podem ser utilizados em todo o país. Se esse projeto passar, vamos dizer assim, hoje, nós, pessoas normais, suportamos até 120 decibéis de estampido tranquilamente. Os autistas precisam ficar abaixo de 70 decibéis ou até mais, dependendo da pessoa. Esse projeto teve o relator dele, quem apresentou foi o Randolfo Rodrigues, né? E a primeira versão proibia fogos de artifício que produzissem estampidos de qualquer nível sonoro. No entanto, o Castelar, que é o relator, argumentou que qualquer artefato pirotécnico acabaria produzindo ruído e assim optou pela imposição de um limite, que é de 70 decibéis. Então, mesmo que nem o senhor colocou, que é aqueles fogos sem estampidos, mas na hora de sair, eles vão dar algum ruído. Então, pela ementa, praticamente não teria a possibilidade de largar nenhum tipo de fogo, mesmo os sem ruídos, né? Então, eu acredito sim, vereador Alexandre, e sou sensível à causa, eu acredito que nós temos que reformular essa lei. Ano que vem, é possível o senhor apresentar novamente um projeto regulamentando esse tema e deixando em 70 decibéis os níveis de som. Então, aí vamos ter a situação dos autistas contemplada, a situação dos animais contempladas e ainda vamos ter a situação das tradições nossas também contempladas. Então, eu acho que nós não devemos radicalizar nem para um, nem para outro lado. Então, eu acho que um trabalho construtivo entre os dois lados, chegando a um meio termo comum para todos, eu acho que aí o povo de Porão vai sair beneficiado nesse sentido, né? E me coloca à disposição, né? Se ele não for, caso não for aprovado hoje, eu, por essa situação, vou me colocar ao contrário ao projeto, né? Mas estou sensibilizado sim e quero resolver essa questão dos autistas principalmente. Seria isso, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 02/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Contrário. 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 2. Contrário. Contrário aqui também. 4. Contrário. 5. Contrário. 6. Então, o projeto de lei foi rejeitado por maioria de votos. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito.
declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a sessão extraordinária que acontecerá no dia 8 de dezembro de 2025. Com início às 18 horas, será pauta exclusiva para a discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 40/2025. E logo após, na mesma data, com início às 19 horas, convoco para a sessão ordinária nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.